Boa tarde a todos, boa tarde, eu sou a Emily da Sinergia, para quem ainda não me conhece. Hoje estamos aqui para mais uma live do programa Geração. Espero que esteja tudo funcionando aí, todos estejam me ouvindo, me vendo. Então, gente, o programa Geração é uma iniciativa do Porto Itapuá que visa estimular o empreendedorismo econômico local. Temos um grupo de artesãos e quituteiras, e por meio de reuniões, aulas online, lives como essa, assessorias individuais e coletivas, a gente pretende ampliar o potencial dos negócios. Hoje, nessa live, nós vamos conversar com o Edson, da Vigilância Sanitária. Boa tarde, Edson. Oi, Emily, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou o Edson, sou funcionário da Prefeitura de Itapuá, trabalho na Vigilância Sanitária há 16 anos. Eu sou formado em processos gerenciais e sou técnico em Vigilância Sanitária. Agradeço o convite por estar aqui ajudando vocês. Agradeço a Emily por ter me convidado e todo o pessoal da Sinergia. E estou aqui à disposição para tirar a dúvida de vocês no que for possível, né? Obrigada, Edson. A gente vai começar, então, fazendo algumas perguntas, e eu queria avisá-los que, ao final, o Edson vai responder as perguntas dos internautas também, então vocês já podem ir deixando as perguntas de vocês no chat, tá ok? Então, vamos às perguntas, Edson? Vamos lá? A primeira pergunta nossa é: o que é a vigilância sanitária? Gostaria que você explicasse um pouco para a gente. Bom, Emily, é importante entender primeiro que a vigilância sanitária ela possui 3 esferas, né? Então, nós possuímos a esfera federal, que é a Anvisa, né? A Anvisa ela regula as leis de vigilância sanitária no âmbito de todo o país. Nós temos a vigilância sanitária estadual, né, que faz essa regulação dentro do nosso estado de Santa Catarina, e temos também a vigilância sanitária municipal, que é o nosso caso, né, onde nós estamos inseridos. A vigilância sanitária, ela nada mais é do que um conjunto de ações que é capaz de eliminar, diminuir e prevenir riscos à saúde, né, além de intervir nos problemas que são decorrentes do meio ambiente, da produção e da circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde. A vigilância sanitária ela é responsável por promover e por proteger a saúde da população, né? Ela ajuda a prevenir doenças por meio de algumas estratégias e algumas ações de educação e de fiscalização, né? Isso, no geral, é vigilância sanitária. Então, e quais são as normas que pautam as inspeções da vigilância? Então, no geral, a vigilância sanitária ela possui várias normas, né? Várias leis. E cada uma delas é usado dentro do nosso trabalho, dependendo de cada solicitação de abertura de empresa. Cada solicitação de alvará, ela é baseada na atividade exercida de cada um. Então, quando alguém solicita um alvará para a gente, dependendo do tipo de atividade que ela vai exercer, a gente faz um tipo de inspeção. Um exemplo, quando alguém solicita, por exemplo, um alvará para farmácia, existe a RDC 44, né? No caso dos serviços de alimentação, a gente segue a RDC 216, seguimos também o decreto estadual 31455 de 87. Dentro disso tudo, né, dentro dessas leis que eu te passei e desse decreto, dentro dessa RDC e dentro do decreto, além deles existem várias outras normas que englobam a área de alimentação, né? Mas cada uma é aplicada de acordo com a atividade exercida. Opa, desculpa, eu estava sem som. Conta um pouco para a gente, Edson, como que é o seu trabalho na vigilância? Então, o nosso trabalho dentro da vigilância sanitária,
se resume basicamente entre inspeções e orientações, né? A vigilância sanitária ela acaba estando inserida em quase tudo dentro do âmbito da fiscalização. Ela abre um leque muito grande, um leque enorme de possibilidades de trabalho dentro desses dois itens. As inspeções, de maneira geral, elas são as mais variadas. Vão desde situações mais simples, como, por exemplo, um vendedor ambulante de bebidas, até um grande restaurante que serve aí 1.200 refeições no dia. Vai desde a abertura de um escritório, de uma importadora de produtos para a saúde, por exemplo, passando por denúncias de crimes contra o meio ambiente, vistoria de sistemas de esgotamento sanitário, habite residencial. Enfim, a área de vigilância sanitária ela é bem ampla, né? Envolve várias categorias de profissionais das mais diversas formações, né? A gente costuma até brincar dentro do âmbito da vigilância sanitária que a vigilância sanitária se mete em tudo. A gente brinca que ela é muito metida, tá se metendo em tudo. Certo. E quais seriam os cuidados que quem trabalha com quitutes, por exemplo, precisa ter da compra até a venda? Então, na verdade, quando a gente pensa em alimentos, tem uma sequência lógica que a gente deve seguir, né? Então, qual que é a primeira coisa que a gente tem que pensar? A gente precisa entender o seguinte, a gente precisa saber que na hora que a gente está preparando um alimento, a gente precisa ter o cuidado de preparar o alimento como se fosse para a gente mesmo, né? Então, o comércio em si precisa ter esse cuidado de entender que, apesar de ser um comércio, ele tem que tratar esse alimento como se estivesse preparando para ele mesmo. Afinal, pelo menos teoricamente, ninguém é mais importante que a gente mesmo, né? Salvo quem tem filhos, que daí, nesse caso, a gente acaba deixando os filhos em primeiro lugar em algumas vezes. Mas, no geral, a gente tem que pensar assim, tem que preparar como se fosse para a gente mesmo, né? Aí, depois disso, quando a gente tem isso em mente, a gente precisa levar em conta primeiro, né? O tipo de atividade que eu vou exercer. Ela pode ser exercida na região que eu vou trabalhar? Por que isso? Porque vamos pensar nas atividades como se existissem complexidades dentro delas, né? E existem leis que regem essas complexidades dentro do município. Então, nós temos, por exemplo, o nosso Código de Zoneamento Urbano, que faz parte da Secretaria de Planejamento e Urbanismo. Dentro dele, existem as normas que dizem aonde cada atividade pode ser exercida dentro do município. Então, antes de começar, a primeira coisa que eu preciso saber é isso. A atividade que eu quero exercer pode ser feita aqui onde eu moro? Ou pode ser feita onde eu vou alugar o meu estabelecimento? Então, para isso, a gente precisa ir à Secretaria de Planejamento e Urbanismo, conversar com os fiscais de posturas ou com algum atendente lá e perguntar se essa atividade pode ser exercida ali no local onde eu moro ou aonde eu vou alugar o estabelecimento. Depois disso, né, a gente precisa saber em que categoria que a nossa empresa vai se encaixar. Né? Se ela pode ser um MEI ou se ela pode ser uma microempresa, por exemplo, né? Mas para isso, a melhor coisa, né, eu recomendo que consulte um contador, né? Nada melhor que um contador para suprir essas nossas dúvidas no que diz respeito à legislação de aberturas de empresa. O MEI, para quem quiser, existe o portal do empreendedor. Lá existe todas as informações necessárias para quem quer abrir um MEI. O MEI é super simples de abrir, é bem tranquilo. Lá você vai encontrar tudo o que você precisa. Além disso, nós temos também em Itapoá a Casa do Cidadão. Lá existe um pessoal capacitado com todas as informações necessárias também para se abrir esse MEI. Quem tem dificuldade em lidar com informática pode passar na Casa do Cidadão e lá eles vão ser orientados de como deve ser feito, né? Porém, recomendo, nunca é demais uma consulta com quem entende realmente do assunto, um contador. Depois disso, depois da gente ter certeza que a atividade pode ser exercida no local onde eu vou alugar o meu estabelecimento, e depois de eu ter certeza em que padrão, em que colocação a minha empresa vai se enquadrar,
eu preciso pensar no ato em si de manipular alimentos, né? Então, eu estou apto a manipular alimentos? Como é que eu vou saber se eu estou apto a manipular alimentos? Para isso, eu preciso consultar um médico. Então, eu preciso ir a um médico, preciso dizer a ele que eu vou ser um manipulador de alimentos e que eu preciso de uma consulta para ter certeza de que eu estou apto a essa função. O médico vai fazer uma consulta clínica ali naquele momento. Se ele achar necessário, e só se ele achar necessário, ele vai encaminhar para exames de laboratório. No final disso tudo, depois da avaliação geral dele, ele vai emitir um atestado de saúde. Esse atestado vai estar dizendo se eu estou apto ou não a manipular alimentos, certo? Daí, a gente começa a pensar na questão de estrutura. Então, já sei aonde minha empresa vai se enquadrar, já sei que eu posso exercer atividade no local onde eu vou alugar o meu estabelecimento ou onde eu tenho o meu estabelecimento, já sei que eu estou apto a manipular alimentos, que eu estou apto a manipular alimentos. Então, eu começo a pensar na questão de estrutura. Né? Então, eu vou lá no local onde eu vou montar o meu comércio e começo a pensar na questão de estrutura. A estrutura, ela é muito variável também. Então, ela depende de atividade para atividade. A estrutura de volto a dizer, de uma pessoa, de um ambulante vendedor de bebidas enlatadas não é a mesma que um restaurante. Mas existe um básico, né? Existe uma questão básica ali dentro da área de alimentação. O básico qual é? Não se começa um comércio de alimentação sem água tratada. Então, esse né, é o básico. Então, precisamos de água tratada onde eu vou manipular alimentos. Depois disso, precisamos de parede, piso e teto com superfície lisa, lavável, impermeável e resistente à corrosão. Né? Então, nós precisamos de lixeiras acionadas por pedal. Por que lixeiras acionadas por pedal? Para que a gente não entre em contato com a tampa da lixeira durante a manipulação de alimentos. Né? Nós geramos resíduos durante a manipulação e quando a gente for colocar na lixeira, a gente não pode entrar em contato com ela. Então, nós utilizamos o pedal. Essa lixeira ela precisa ter um tamanho suficiente para armazenar lixo de consumo de um dia. Porque todo final do dia, faz aquela geral no estabelecimento, tira-se o lixo e coloca para o caminhão do lixo levar. As telas, nós temos portas e janelas, né? As portas e janelas, elas precisam ser teladas. Então, precisa ser telada com aquela tela milimetrada para que insetos não entrem dentro do nosso estabelecimento. Então, nós precisamos proteger o nosso estabelecimento da incidência de insetos. Precisamos de um local para guarda de alimentos, perecíveis e não perecíveis. Os perecíveis precisam estar num local refrigerado, né? Não perecíveis precisam estar protegidos da ação do tempo, da incidência de luz solar, da incidência de calor. Então, precisa ter um local específico para isso. Precisamos de um local específico para a higienização das mãos. Então, precisamos de uma pia com suporte para sabonete líquido e toalha descartável. Lembrando que toalha descartável não é papel toalha e sabonete líquido não é detergente. Então, cada um tem a sua função. Precisamos de um certificado de desinsetização e desratização. Né? Esse certificado precisa estar na parede, precisa ter uma data de validade e, junto, precisamos de uma nota fiscal. Por que nós precisamos de uma nota fiscal? Porque através da nota fiscal, a vigilância sanitária vai verificar o CNPJ dessa empresa, vai entrar em contato, se necessário, com a vigilância sanitária da empresa, da cidade de onde ela veio, e verificar se essa empresa está regular, se ela possui um responsável técnico, se ela obedece todas as normas de segurança que são exigidas dentro da vigilância sanitária. Além, é claro, né, de estar regularizado junto à prefeitura com a empresa. Então, depois disso tudo, a pessoa, né, precisa estar regularizada com a sua empresa junto à prefeitura. Hoje, existe a questão do MEI, por exemplo. A nova legislação, ela diz que o MEI não precisa mais comunicar à prefeitura, né? Mas isso acarreta em alguns riscos. Então, todo mundo tem o direito de abrir o seu MEI e começar a trabalhar sem comunicar à prefeitura. Porém, lembrando que quando você abre um MEI,
lá dentro de algumas indicações lá no portal do empreendedor, tem um local onde a gente faz aquela ticagem e lá diz que nós conhecemos toda a legislação referente a zoneamento, as leis de vigilância sanitária, as leis de segurança do bombeiro. Então, quando você abre esse e-mail, você diz lá. Se você não clicar lá e dizer eu conheço a legislação, você não consegue abrir o e-mail. E a partir disso, você se torna responsável por tudo que você fizer. Né? Não tem como dizer, mas eu perguntei para o fiscal e ele me falou isso. Não, porque você foi lá, você assumiu o seu risco. Então, recomendo, apesar de ter essa liberdade de você abrir a empresa sem poder comunicar à prefeitura, recomendo que passe na prefeitura, que comunique, olha, estou com a minha empresa aberta, peça para o fiscal passar lá, dar uma olhada. Beleza? E aí, depois de toda a estrutura montada, então, toda essa parte que a gente passou agora, é tudo referente à estrutura, abertura de empresa. E agora a gente parte para a questão da compra em si, né? A gente parte para a parte de manipulação de alimentos. E a manipulação de alimentos, ela começa lá, já no supermercado, lá na hora da compra. E não é agora que a gente vai pisar na bola, né? Então, a gente teve todo esse cuidado, a gente teve toda essa responsabilidade de fazer o que é certo, e na hora da compra a gente precisa continuar sendo responsável. Como é que a gente começa já olhando lá? Primeiro, na hora da prateleira. Então, você entra no mercado, você vai olhar a prateleira e vai ter certeza que a prateleira está limpa, que ela está organizada. Né? Afinal, um ambiente limpo e organizado já traz toda uma confiança. A gente já começa a imaginar de que sim, que se ali está bem cuidado, provavelmente onde o alimento está armazenado também está bem cuidado. Então, nossa primeira imagem é ali. Além disso, depois que a gente der essa olhada na prateleira, a gente precisa cuidar da embalagem do alimento. Então, a gente precisa saber se ela está rompida, se ela está amassada, se ela está enferrujada, né? E se esse produto é rastreável, se ele possui uma etiqueta identificando o produto. Né? Nessa etiqueta precisa ter os dados da empresa, precisa ter, por exemplo, o CNPJ, razão social, o endereço, um telefone, uma tabela nutricional. A gente precisa ter ali uma data de validade, uma data de fabricação. Precisamos ter um código do lote, porque se for preciso rastrear esse produto depois, a gente vai rastrear através do lote. E caso seja um produto de origem animal, a gente precisa ainda tomar cuidado de perceber se ele tem os selos de inspeção do Serviço de Inspeção Municipal. O que é esse Serviço de Inspeção Municipal? Ele é como a vigilância sanitária, porém não é a vigilância sanitária. O Serviço de Inspeção Municipal, ou estadual ou federal, ele é vinculado à Secretaria de Agricultura, que é quem cuida dos produtos de origem animal. Então, por exemplo, aqui, no caso do município, nós temos o SIM, que é o Serviço de Inspeção Municipal, o Estado é o CIE, que é o Serviço de Inspeção Estadual, e no caso do federal, o CIF, Serviço de Inspeção Federal. Cada um desses produtos que possuírem esse selo, ele pode ser vendido dentro da sua área de abrangência. SIM no município, CIE no estado e o CIF dentro do país inteiro. Aí, depois disso, depois da gente ter certeza que lá na prateleira está tudo certinho, que dentro do supermercado o alimento é muito bem armazenado, que ele está guardado direitinho, a gente precisa pensar no transporte desse alimento até a nossa residência. Então, na hora de fazer esse transporte, a gente também precisa ter alguns cuidados. Por exemplo, se for um alimento perecível, né, é importante que a gente tenha um recipiente térmico para armazenar esse alimento. Carne, por exemplo. Imagina a gente chegando no mercado, comprando uma carne, e daí a gente sai do mercado, joga essa carne dentro do nosso carro, e daí a gente passa na farmácia, a gente passa na casa do primo, a gente vai na panificadora comprar um pedaço de pão, e essa carne está lá, né? Essa carne está lá no banco de trás do nosso carro, sofrendo as ações do tempo, né? As ações de temperatura, incidência de luminosidade do sol em cima dela, dependendo da situação, se rasgar a embalagem, incidência de poeira. Então, tem muita coisa que pode acontecer com esse alimento durante o transporte.
E a gente precisa ter esse cuidado de armazenar corretamente dentro do nosso veículo de transporte. Então, precisamos ver que tipo de alimento que a gente vai transportar e adequar esse transporte ao tipo de alimento. E daí em casa? A gente chega em casa. Chegando em casa, o que a gente tem que pensar? Né? Onde é que a gente vai armazenar esse alimento? Né? Como a gente vai armazenar esse alimento? Vai ser num armário? Vai ser numa despensa? Vai ser na geladeira? Né? E esse local, ele está limpo? Ele está organizado? Ele é possível armazenar esse alimento nesse local? Então, a gente precisa cuidar disso lá em casa. A gente precisa lembrar que o alimento refrigerado precisa estar na geladeira, que ele não pode ficar fora da geladeira há muito tempo, né? O armário que a gente vai armazenar os nossos alimentos e os nossos condimentos, ele precisa estar limpo, precisa estar organizado, ele precisa estar protegido também, né? Então, o armário, dependendo da situação, ele tem que estar num local estratégico para que ele não sofra também essa incidência de poeira, essa incidência de luz solar, para que ele não sofra as ações do tempo, o calor, por exemplo, para que não caia a água da chuva em cima dele, entendeu? Porque a água da chuva, a madeira vai absorver essa água, ela vai criar fungo, ela vai desenvolver bactérias ali, então precisa tomar todo esse cuidado, né? O armazenamento do alimento também precisa ser num local estratégico. Se for uma grande quantidade de alimentos, eu recomendo uma despensa, né? Com prateleiras organizadas direitinho. Né? Lembrando que esse armário, ele também precisa ter superfícies e paredes lisas, laváveis, impermeáveis e resistentes à corrosão. Então, não é qualquer armário que a gente pode armazenar o alimento. Ele precisa ser higienizável, né? E na hora da manipulação? Então, passamos por tudo isso, armazenamos, compramos os alimentos, transportamos corretamente, chegamos em casa, colocamos no local correto, e a gente parte para a manipulação, né? Nesse momento, o local, por uma questão bem óbvia, né, ele tem que estar limpo e higienizado. Não é qualquer local que você vai manipular o alimento, né? Mas a gente precisa lembrar que limpeza, né, é diferente de desinfecção, certo? Então, ele tem que estar limpo e higienizado. Limpar é uma coisa, higienizar é outra, né? O que é a limpeza? A limpeza é a remoção da sujeira de superfície. Então, é aquela sujeira grossa, é aquela parte que está em cima ali, que a gente consegue ver, certo? Então, a gente precisa fazer aquela limpeza bruta primeiro. E depois, né, utilizar um produto químico para que a gente faça essa higienização, né? Lembrando que a limpeza, ela faz uma remoção ali de até 60% da carga microbiológica, né? Então, ela fazendo essa limpeza inicial, 60% dessa carga microbiológica ela vai embora. Porém, só ela não é o suficiente. Então, a gente precisa fazer essa desinfecção. E a desinfecção, ela consiste no uso de um produto químico, de um desinfetante, né? Esse desinfetante de uso geral. Pode ser, por exemplo, um álcool 70, não tem problema nenhum, mas o desinfetante de uso geral, esse que mata germe, bactérias e vírus, né? Normalmente eles eliminam aí 99,99% desses germes, bactérias e vírus. Então, precisa limpar e higienizar corretamente o nosso ambiente de trabalho. Aí, depois do ambiente limpo, higienizado direitinho, a gente tem que pensar na gente, né? Então, nós como manipulador, mesmo depois de ter feito o exame junto ao médico, depois de ter feito essa consulta com o médico, e se ele achar necessário os exames dentro os exames de laboratório, a gente tem que pensar na gente, no nosso corpo. O que eu tenho que pensar, então? Primeiro, eu preciso olhar para mim, eu preciso ver as minhas mãos, né? Elas estão com as unhas curtas, né? A unha está bem curta, ela está sem esmalte, eu tirei os anéis que eu tenho, eu estou sem relógio, tirei todos os adornos, brincos, tirei o colar, né? Eu estou sem maquiagem, no caso das mulheres, né? As mulheres ali tiraram a maquiagem para poder trabalhar, os cabelos estão presos, né? Estou usando touca, né? Não precisa necessariamente ser uma touca, pode ser um boné, né? Além dos aventais, né? Utilizar sempre um avental de cor clara. Então, eu, como pessoa, preciso também estar ali
devidamente paramentado, eu preciso retirar os meus adornos, preciso estar preparado para manipular esse alimento. Aí sim, depois de tudo isso, a gente pensa na manipulação em si. Note que o trajeto até aqui ele foi longo, né? Bem longo. E a gente precisa continuar tomando cuidado para que agora, nesse momento, a gente não estrague tudo. Qual que é a maneira correta da manipulação agora? A gente precisa imaginar a manipulação, esse tratamento com o alimento, como se fosse uma linha de produção. Então, ela precisa ter um começo, precisa ter um meio e precisa ter um fim. Né? E é assim que deve ser a preparação do seu alimento, de uma maneira que o alimento tenha, que ele siga uma linha de produção e não precise voltar lá no começo para repetir uma etapa ou para fazer uma outra etapa. Você não vai começar o teu alimento do lado esquerdo, quando ele estiver do lado direito, você vai voltar do lado esquerdo para embalar ele, por exemplo. Né? Então, deve ser criada umas etapas bem definidas, né? Para que não ocorra o que a gente costuma chamar de contaminação cruzada. Né? Ou seja, né, um alimento, por exemplo, cru e não higienizado, entrar em contato com um alimento que já foi cozido. Né? Ou, de repente, um alface que você já higienizou ele no começo, que você já lavou, entrar em contato sem intenção com um alface que ainda não foi higienizado. Então, existe uma linha de raciocínio no projeto, na linha de produção, vamos chamar assim, para que esse alimento não precise retornar numa área que seria considerada uma área suja e corra o risco de contaminar ele depois de pronto. Enfim, existem vários detalhes que precisam ser levados em conta para que o alimento seja seguro para o consumo, mas cada inspeção varia. Né? Isso também é o básico, é a questão bem básica, assim, mas cada inspeção varia de acordo com a atividade, varia de acordo com o local. Então, o básico seria isso, assim. Esses seriam os cuidados iniciais para que a gente pudesse realmente começar com segurança o nosso comércio de alimentação. Certo. Edson, me diz uma coisa, aí mais ou menos você já falou o que vai ser visto nessas etapas da inspeção, né? Mas quando você chega para lá para inspecionar mesmo, tem assim um roteiro, uma etapas da inspeção mesmo? Você poderia falar um pouco? As etapas, assim como as inspeções, elas variam, né? Depende muito do tipo de atividade. Mas, no geral, elas são iniciadas com uma orientação. Então, a gente começa orientando o comerciante, a gente começa orientando o empreendedor, né? Onde podem ser emitidas algumas notificações, né? E ainda pode ser dado prazos para regularização de alguma coisa pendente ou diretamente a inspeção. Então, a pessoa pode solicitar uma orientação, nós vamos até lá, não tem problema nenhum, e durante a orientação pode ser dado ou não a notificação com prazos ou diretamente a inspeção, caso a pessoa tenha segurança do que está fazendo. Então, a pessoa pode ir lá, pode preparar todo o seu ambiente e só nos chamar para a inspeção final, onde a gente vai inspecionar, ver se está tudo correto para poder liberar a taxa de alvará e os alvarás em si, né? Durante a inspeção também são verificados os documentos da empresa, né? O que normalmente já vem no processo, quando são abertos lá no setor de protocolo da prefeitura. E daí, depois que é aberto esse processo lá, eles passam pela nossa avaliação. Mas toda essa questão de estrutura, manipulação que citamos, que a gente citou anteriormente, é verificado durante a inspeção. É basicamente isso. Entendido. E existe algum selo dessa inspeção? O selo de inspeção, não. No caso da vigilância sanitária, não. Eu falei lá atrás que existem os serviços de inspeção municipal, estadual e federal para produtos de origem animal,
né? Então, esses produtos possuem os selos de inspeção, que são o SIM, o CI e o CIF. No nosso caso da vigilância sanitária, a gente só emite o alvará, realmente, o alvará sanitário, né? Porque os selos de inspeção, eles são exclusivamente para produtos de origem animal. Esses selos, eles garantem que os produtos de origem animal foram inspecionados, né? Garantem que eles são produtos que são próprios para consumo e que não existe nenhum risco para a população. Mas, no nosso caso, selo não existe. O que existe é realmente o documento, o alvará sanitário. Entendi. E como eu faço para tirar o alvará? Qual o risco de não tirá-lo? Bom, para tirar o alvará, a gente precisa ter a empresa aberta, né? Então, você precisa abrir a sua empresa, precisa fazer o cadastramento dessa empresa junto à prefeitura, mesmo sabendo que, no caso do MEI, não há necessidade. Porém, né, tem toda aquela explicação que eu dei lá atrás, que pode ocorrer de acontecer alguma coisa, e nesse caso, a partir da hora que você colocou lá que você conhece toda a legislação tributária e sanitária, você pode ser responsável. Então, por mais que o MEI te permita isso, você ainda recomendo que você vá à prefeitura e que abra esse cadastro, né? Os MEIs não têm a necessidade do alvará, do documento alvará, né? Mas recomendo essa comunicação à prefeitura. No caso das empresas, quando tiver com o seu CNPJ direitinho, essas empresas, elas precisam dar entrada no cadastro da prefeitura. E lá no cadastro, elas vão levar toda a documentação necessária. Não sei te dizer exatamente qual é, porque não é a área da vigilância sanitária, né? Mas nós temos lá o setor de protocolo, que pode orientar todos os nossos empreendedores para que eles levem os documentos necessários lá. E lá vai ser aberto um cadastro da empresa. A partir da hora que sair esse cadastro, esse processo aberto, ele passa por alguns setores. Ele passa pelo setor da fiscalização de tributos, depois passa pelo planejamento, pelos fiscais de posturas, e passa depois, final, aqui pela vigilância sanitária. Então, na vigilância sanitária, nós fazemos a vistoria final. Paralelo a isso, existe ainda a inspeção do bombeiro. Então, o bombeiro também precisa emitir o laudo de segurança do bombeiro. Então, mas é um serviço paralelo, né? Esse documento dos bombeiros é um dos documentos que deve ser apresentado na hora do cadastro. Mas, depois de aberto esse cadastro, a inspeção final vem para a vigilância sanitária, aqui nós damos o parecer final e reencaminhamos para a finalização do cadastro junto à fiscalização de tributos, para que eles terminem o cadastro dessa empresa e ela fique regular junto à prefeitura. E o risco de não tirar o alvará? O risco de não tirar o alvará é, além daqueles, né, que nós colocamos do MEI, ainda tem o risco de acarretar algumas sanções, né? A empresa ela pode ser interditada, ela pode ser multada, né? E além de prejuízos pessoais, porque caso ela machuque alguém, ainda tem o risco dela ser processada junto ao Ministério Público, então isso pode acarretar em prisão e em algumas outras sanções. Então, o risco de não tirar o alvará é muito grande, né? Algumas pessoas insistem em arriscar, mas o risco é muito grande. A sanção em cima disso pode ser muito grande, sim. Entendi. E você tem ideia de quanto custa para tirar o alvará? Como que as pessoas podem se informar a respeito desses valores? O MEI não tem custo. A gente sabe que o MEI não tem custo nenhum. Então, hoje você pode abrir o seu MEI, você é isento de todas as taxas, né? No caso das outras empresas, elas variam também de acordo com a atividade. A vigilância sanitária, ela cobra um somatório de atividades. Então, nós temos uma tabela de valores da vigilância sanitária, e essa tabela, de acordo com a atividade, é aplicado o valor. Então, não tem como dizer especificamente um valor só, porque precisa saber o tipo de atividade e quantas atividades a empresa vai exercer no local, e a gente faz esse somatório. No caso da fiscalização de posturas, que emite o alvará de funcionamento, esse alvará ele é emitido por metragem quadrada, né? Então, existe ali um valor mínimo que não vou te dizer com precisão, mas algum tempo atrás era R$300 até 50 metros quadrados.
mas não sei se é isso ainda, porque não é a minha área. Mas, enfim, no geral, é por metragem quadrada, né? Então, existe um mínimo e um máximo dentro da fiscalização deles, que eles emitem o alvará. Mas o custo específico também não sei te dizer. Ok, obrigada, Edson. Se eu quiser revender meu produto para um comércio, como que eu faço? Bom, no caso de revenda, de você realmente colocar para um outro comércio vender, aí já se enquadraria em indústria de alimentos, né? E a indústria de alimentos em si, a Vigilância Sanitária Municipal não inspeciona. Quando nós falamos de indústria de alimentos, nós temos que nós passamos por um outro nível de complexidade, né? E essa complexidade, essa média complexidade que se enquadra, ela passa a ser responsabilidade da Vigilância Sanitária Estadual, né? Então, o nosso empreendedor ele pode abrir a sua empresa no município, o processo dele vai vir para a vigilância sanitária depois de passar pela fiscalização de tributos e pelo fiscal de posturas, mas nós, dentro da vigilância sanitária municipal, nós vamos encaminhar esse processo, aliás, o processo não, nós vamos encaminhar um espelho desse processo para a vigilância sanitária estadual e eles virão ao município fazer essa inspeção da indústria de alimentos, né? Dentro da área de vigilância sanitária existem algumas pactuações. A pactuação é quando a gente diz para o Estado o que nós no município vamos fazer e o que vai continuar de responsabilidade deles, né? E dentro dessa pactuação que nós firmamos, né, nesses anos que nós estamos agora, não inclui a indústria de alimentos. Então, a indústria de alimentos ainda é responsabilidade da Vigilância Sanitária Estadual. Então, pode ser vendido, porém, a inspeção não vai ser feita por nós, vai ser feita pela Vigilância Sanitária Estadual. Tá certo. Bom, eu acho que é isso, pessoal. Eu vou ver se tem alguma pergunta aqui, se no chat. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Existe disponibilizado em algum lugar, como uma apostila, um site, alguma coisa com esses cuidados e processos em detalhes? Em detalhes, não, mas se você der uma procurada na internet, existem vários manuais de manipulação de alimentos. Existem cursos gratuitos, inclusive, que podem ser feitos de manipulação de alimentos. Inclusive agora, para os ambulantes, né, abriu o edital para os ambulantes para a temporada, e nós disponibilizamos um link lá para que eles façam esse curso de manipulação de alimentos, né? Então, as pessoas podem utilizar esse mesmo link. Quem tiver dúvida pode entrar em contato com a Vigilância Sanitária e lá nós passamos esse link para as pessoas, não tem problema nenhum. Mas na internet existem vários manuais, né? Todos eles seguem a mesma linha de raciocínio, né? Existem vários cursos disponíveis ali e as pessoas podem utilizá-los sem problema nenhum. Ô Edson, você tem um contato da Vigilância Sanitária? A gente esqueceu de combinar aqui, se você quiser deixar algum contato que as pessoas possam fazer ou pelo site da prefeitura ou um telefone? Sim, as pessoas elas podem ligar no 3443-6505 e lá elas podem agendar uma visita do fiscal para qualquer orientação, quantas vezes forem necessárias, né? A gente está ali para isso, a gente está ali realmente para atender a população, ou elas podem mandar um e-mail no vigilância@itapoá.sc.gov.br, passando todos os dados com o endereço direitinho, que tipo de orientação que ela precisa, e a gente vai passar lá no local, orientar também, quantas vezes forem necessárias. Ah, que legal, Edson. Porque eu entendi que você falou que até antes daquela inspeção final, realmente, a pessoa pode pedir uma inspeção só para orientação, né? Isso Sim, é possível. Pode. É possível, sim. Quantas vezes forem precisas, como eu falei aqui, não importa o tipo de dúvida, pode ligar, a gente está ali para esclarecer realmente.
Eu costumo dizer sempre para os empreendedores que é melhor que eles entrem em contato com a gente para perguntar a cor de uma lixeira, se eles tiverem dúvida, do que, de repente, investir numa lixeira que depois eu vou dizer, realmente ela não pode estar aqui, você precisa trocar. Então, não importa a dúvida, né? Se tiver dentro da nossa área de atuação, pode ligar, a gente vai lá e responde sem problema nenhum. Bacana. Bom, acho que não teve mais nenhuma pergunta por hoje. A live vai ficar gravada, então, para quem quiser assistir depois. Muito obrigada, Edson, pela sua disponibilidade, pela sua paciência aí de responder tudo para a gente. Só tenho a agradecer mesmo. Eu não sei se você gostaria de fazer alguma consideração final também. Sim. Fique à vontade. Eu gostaria só de lembrar todo mundo que, apesar de ser o MEI, né, das pessoas abrirem MEI, recomendo realmente que passem lá na prefeitura, que comuniquem à prefeitura que vocês pretendem abrir ou que já estão abertos, para que a gente possa ir até o comércio de vocês e fazer as orientações necessárias. Infelizmente, nós somos poucos fiscais, a gente realmente não consegue estar disponível 100% do tempo em todos os pontos da cidade, a gente não consegue adivinhar onde tem comércio, então é importante que nos comunique, por mais que a legislação dê essa liberdade de abrir sem comunicar à prefeitura, né? Então, quanto menos risco vocês correrem e quanto menos risco vocês oferecerem ao cliente de vocês, melhor. A gente está aqui para parceria, nenhum de nós está aqui para prejudicar ou para atrapalhar o comércio de ninguém. A nossa primeira função é orientar e ajudar. E é para isso que a gente está ali. Então, não tenham medo, não tenham receio, comuniquem a vigilância sanitária, comuniquem a prefeitura e tudo que a gente puder fazer para ajudar, a gente vai fazer. Bacana, muito bom mesmo, gente. Olha, agradeço demais ao Edson e a todos que estão assistindo. E também que gostaria de lembrá-los que nós temos aqui no canal do Programa Geração um curso de boas práticas da cozinha que a gente realizou e está gravado. São 2 aulas com a professora Daniele, que é nutricionista, foi muito legal, muitas pessoas já assistiram e tem muitas dicas lá também. Fiquem à vontade para acessar o canal do Programa Geração. Bom, dessa vez é isso, muito obrigada a todos e até a próxima aula. Obrigado, até a próxima.